Você é daquelas que tem medo de episiotomia? Você não está errada. Se o medo de episiotomia não é um exagero, é uma memória coletiva de violência obstétrica. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu sei que você tem histórias, né? Escuta muita coisa, né? Histórias de partos, de como foi o parto da sua mãe, parto das suas irmãs, vizinhas, amigas, colegas de trabalho. E muitas delas relatam episódios, né? Que algum tempo atrás era chamado de conduta médica, né? Que era o melhor para você. Né? Aconteceu o que tinha que acontecer. Muitas vezes, inclusive, essas mulheres ouviram coisas do tipo: a responsabilidade é sua, viu? Caso seu filho nasça com algum problema ou até mesmo morra. E aí, procedimentos como episiotomia, que é aquele corte que se dá, né, para que o bebê nasça mais rápido. Técnicas que eram usadas antigamente, como a de Cristelei, que é a profissional subir, né, o profissional subir sobre a barriga da mãe para poder empurrar. O uso da ocitocina sem consentimento. Protocolos como deixar a pessoa sem comer, né? Porque a ideia era, não, vai que precisa fazer uma cesárea de emergência. E muitas vezes a cesárea de emergência acontecia porque a mulher passava mal, porque ficava 12 horas, um dia, né? Eu conheço relatos de pessoas que estavam mais de um dia sem comer e, obviamente, numa situação de parto, passou mal e precisou ir para uma cirurgia de emergência e fazer uma cesárea necessária, devido àquela situação que não era necessária. Então, sim, esses relatos que você escuta, eles são verdadeiros, não é uma invenção coletiva de mulheres que passaram por isso. E eu não estou falando de procedimentos que ocorreram unicamente ou exclusivamente ou principalmente em hospitais públicos. Não é verdade dizer isso. Infelizmente, a maior taxa de cesárea não necessárias acontece na rede privada do nosso país. Hoje a gente tem mais de 80%, né, de partos cesáreos não necessários, que é aquele que você agenda, ou que o médico agenda, né, ou que você é induzida a agendar porque o médico tem um compromisso, você quer nascer naquela data, você quer que tudo aconteça, enfim, você é levado àquilo nos hospitais particulares. Isso acontece como uma coisa muito natural, do mesmo jeito que acontecia, né, hoje. Existe todo um movimento contra a violência obstétrica, que profissionais da saúde, inclusive, reveram, né, suas posturas, mas que principalmente os movimentos de mulheres, né, movimento de gestantes, através de suas denúncias, criaram no país para que certas práticas não ocorressem mais. E aí vai desde a verbalização, sabe? Porque a violência obstétrica, ela é um conjunto de situações. Que aí vai desde você, como você fala com a gestante, aquilo que você fala também é violência obstétrica. A forma que você trata, né, a gestante é violência obstétrica, porque muita gente associa a violência obstétrica às manobras, né? Aquilo que acontece ali no momento do parto. Mas, na verdade, é um conjunto de situações. E aí a gente fica pensando assim, nossa, então aquela história que minha irmã, que a minha vizinha, que a minha colega de trabalho contou, que ela passou, é verdade? Infelizmente é verdade. Todas nós, né, se você não conhece, conhecemos uma série, né, de histórias de pessoas que, ao chegarem, ao entrarem na maternidade, ouviram frases como: para fazer, você não gritava desse jeito, né? E aí já começa a entrada por aí, né? E aí deixa você ali naquele quarto sem se alimentar e sem informação. Também é violência obstétrica. Você é induzida ou te dão uma medicação sem falar para você o que é que para que serve, qual é o sintoma que vai ocasionar no teu corpo, né? Ou o que é que vai acontecer caso você tome determinado tipo de medicação. Também é uma violência obstétrica.
Então, assim, a gente tem um conjunto de coisas que a gente, olhando para os partos dessas nossas familiares, dessas nossas amigas de trabalho, né, das nossas mães, a gente consegue identificar uma série de posturas que, na verdade, estavam tirando o protagonismo dessas mulheres. Então, quando você tem medo que aconteça com você, não se preocupe, você não está louca. Infelizmente é uma possibilidade. E aí, a gente vai fazer o quê? Primeiro, a gente vai se munir do máximo de informações possíveis. Então, a gente vai se preparar com que médico? Qual é o profissional? Primeiro, qual é o local? Eu quero aonde? Eu tenho condições de ir para um hospital particular? Como é a postura daquele hospital? Ah, não tem, mas eu tenho uma maternidade do SUS muito boa e eu vou ali ver como é que é, vou lá fazer uma pesquisa. Porque você, gestante, pode ir na maternidade ou no hospital público para fazer uma visita. Chega lá, procura assistência social, diz que gostaria de conhecer como são os procedimentos daquela maternidade, que você vai parir em breve, que você gostaria de saber como é que é os quartos, tal. Se você acha que isso é uma coisa surreal, isso acontece de verdade. Só que muitas pessoas, às vezes, elas fazem um pré-natal, né? Infelizmente, muitas nem fazem um pré-natal completo e não sabem que tem direito de fazer visita na maternidade pública, de conhecer esses espaços, de como eles funcionam. E aí você pode fazer essas perguntas, né? Perguntar às outras gestantes lá como é que elas foram atendidas, o que aconteceu, como é nos plantões, como é os procedimentos. Tudo é uma questão de a gente poder fazer o quê? Uma pesquisa. Muitas vezes a gente se preocupa, quando está gestando, com as coisas equivocadas, né? Ah, eu quero comprar o meu enxoval. Ah, eu quero comprar tal roupa. Ah, eu quero fazer tal festa. Gente, eu acho tudo isso muito lindo. Mas o principal na gestação é você o quê? Se empoderar do seu corpo, você saber o que está acontecendo, você criar um vínculo com aquele bebê, você ter aquele seu companheiro, sua companheira do seu lado, criar essa rede de apoio que você vai ter e você ter conhecimento sobre qual é a equipe, né, que vai estar com você nesse momento tão especial. Então, se você consegue dominar tudo isso, fazer essas visitas, conhecer os protocolos do local, saber, se possível, quem são as equipes médicas, fazer uma pesquisa sobre aquela equipe, sobre as condutas que são utilizadas, se há alguma denúncia sobre algum profissional daquela localidade, né? Muitas maternidades têm doulas públicas, entendeu? Que você pode ali acessar. Se você não tem, é muito mais importante você ali investir no acompanhamento da dolagem, né? No antes do parto, no parto e no pós-parto, que vai te dar esse apoio básico, sabe? Mas que é fundamental ali para essa tua rede de apoio, para te ajudar a construir essa caminhada do parto. Então, quando a gente fala de violência, a gente fala assim, ela existe, ela é real, ela já foi muito maior. Hoje ela é denunciada por uma grande rede de trabalho feminino, mas também pelas gestantes que ajudam nessa denúncia através dos seus depoimentos, inclusive, né, vão atrás da ouvidoria e de outros órgãos quando percebem que sofreram algum tipo de violência. Essa violência ela é combatida hoje, mas ela é uma coisa que todo dia nós temos que combater. Então, assim, episiotomia e outras condutas não são um protocolo de cuidado, sabe? Isso é uma violação. Então, se você está ali no seu parto e querem colocar para você ocitocina, se você não autorizar, então você já sabe que aquilo está passando dos seus limites. Ah, mas você é contra tudo? Não, eu sou contra tudo que não é necessário. Tem uma diferença. Você consegue entender? É uma linha entre cuidado e o não necessário. Então, se você está bem, se o parto está evoluindo, você não precisa de ocitocina, você não precisa de nenhum tipo de manobra, você não precisa, vai, empurra, você não precisa disso. Você precisa de tempo para deixar que essa linha do cuidado ela aconteça, teu corpo vai funcionar como deve funcionar e o bebê vai nascer. Leva tempo? Leva. Às vezes as pessoas não têm um pouco de paciência para esperar, não interessa, porque o parto é seu. Então, querida, entenda, entre cuidado e violência há uma linha. Fique atenta para não sofrer nada disso. E se você passou por isso, não tenha medo de denunciar.
O parto dos seus sonhos é construído com consciência, com determinação, e a gente tem que estar muito focada naquilo que a gente quer. Entenda que violência obstétrica é crime e você pode denunciar. Fique atenta a todos os sinais. Se prepare. Eu tenho certeza que você vai conseguir ter seu parto. Eu sou Elizabeth Lopes, eu sou doula e estou aqui para te ajudar nessa caminhada desse parto que você deseja. E se você quer assistir esse e outros vídeos, vem comigo para essa jornada do seu parto dos sonhos.